Olá a todos e todas, tudo bem? Olá galera, olha só, hoje nós estamos com um motivo mais do que especial. Hoje é uma live daquelas, como tem sido, né? A gente tem idealizado essa ideia das lives, sem se preocupar com a questão de número de pessoas. A gente está sempre preocupado com fazer a live, de estar fazendo a live. E a gente tem feito isso sistematicamente durante muito tempo. Muito tempo. E começou isso de uma maneira meio despretensiosa e depois foi mudando. E passou a ser praticamente toda semana. E começamos a receber amigos nessa live, conversando com pessoas de tudo que é lugar do estado e do Brasil. E hoje eu vou estar recebendo um professor, antropólogo, cientista político, Luiz Eduardo Soares. Ele daqui a pouco está se conectando, para quem já conhece live pela internet, pelo Instagram, sabe que é assim. E ele já entrou aqui, vou fazer o convite aqui agora para ele. E deixa eu ver aqui. Olá, professor. Olá, olá. Tudo bem, meu querido? Tudo bom? E você, Samuel, como é que tá? Eu tô melhor agora. A gente ficou legal, ficou legal. Tá dando para ver Eu aí, tava. né? Que eu pego esse aparelho de ar refrigerado, é um cenário horrível aqui. Não, tá bom, tá bom. Tá ótimo, vai por mim. Eu estava explicando para o pessoal e aproveito para explicar para o amigo também. Nós começamos a fazer essas lives muito despretensiosamente. E começamos muito com essa questão da quarentena, essa ideia de tentar se aproximar ao mesmo tempo que se mantém o distanciamento. E começou a nascer uma ideia, na medida que nós percebemos que depois que você compartilhava no History, né, que ele fica 24 horas no History, começamos a ter acessos absurdos. E essa ideia foi crescendo, crescendo, conversamos com muita gente. Na semana passada tive com um ex-aluno seu, Everton Gomes, que é o Aham. vice-presidente da Fundação Leonel Brizola. Tivemos com o Samuel Brau, outro aluno seu também. E conversamos com muitas pessoas e estamos com uma agenda assim, muito legal, muito organizada das próximas semanas, tentar fazer esse bate-papo descontraído, mas conversando sobre assuntos do momento. E com muita honra eu convidei esse cara que para mim além de ser uma sumidade no que ele se colocou à disposição de fazer como vida, é uma das pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer também seu lado político e que sua retidão sempre foi a mesma. E acabou criando um vínculo de amizade, um vínculo de carinho muito grande. E eu, Luiz, Miriam, aí eu vou lembrar que duas pessoas que se eu esquecer, o Tapa Canta, Gláucia, Tiago, né, tivemos a oportunidade de caminhar ao seu lado e todas as vezes que você quiser que a gente caminhe ao seu lado, pode ficar tranquilo, lá nós estaremos. Sempre, sem sombra de dúvida. E Luiz, não tem como conversar com você, eu vou chamar de você porque é uma Ah, intimidade minha, pelo amor de Deus. e não falar sobre o momento que nós estamos vivendo. E a sua análise é muito importante. Você tem batido numa tecla, inclusive que você postou ontem, com relação a notícias boas e ruins, dessa ideia. Olha o Rafael Fortunato entrando aí, ó. Salve, Rafael. Dessa ideia de esticar a corda do governo Bolsonaro todo domingo, virou uma mania. Antigamente a mania toda sexta saiu um ministro. Agora é todo domingo praticamente se esticar a corda tentando enfocar a democracia. Como é que um amigo vê esse ato de esticar a corda e até onde um amigo acha que vai chegar de fato? Essa é a pergunta que todos nós nos fazemos. Eu acho que ninguém, de fato, tem a resposta. Os acontecimentos vão se acumulando e há uma série de indagações que nós todos fazemos com muita preocupação. O momento é muito grave, muito delicado. Então, o que é que nós sabemos? Eu vou sintetizar, pelo menos do meu ponto de vista, aquilo que parece estar razoavelmente estabelecido, aquilo em torno de que há um certo consenso
entre os analistas e os que acompanhamos as conjunturas que vão se sucedendo. Bolsonaro foi eleito por uma conjunção de fatores, alguns mais permanentes, mais estruturais, outros circunstanciais contingentes, mas simplificando, por uma convergência de elementos. Ele tinha em torno de 15, 14, 15, 16% ao longo de um ano de campanha. 21 dias antes do primeiro turno, ele já tinha chegado a 21%, porque as opções à direita, ao centro e à direita estavam se eclipsando, não demonstravam musculatura política, como se diz, né? Capacidade de agregar e de avançar. Então, ele começava a ser um ponto de agregação não só dos fascistas, daqueles grupos ultra-ideologizados, né, de ultradireita, mas também dos que, ao centro e à direita, buscavam uma opção. Do outro lado, nós temos de nos lembrar que ele buscava uma associação muito oportunista e esperta entre o apoio evangélico, e aqui tem que ter muito cuidado, né? Nós sabemos que o universo evangélico é plural, contraditório, não é possível homogeneizar, isso seria preconceituoso e mostraria uma grande insensibilidade, né? Nós temos aí, certamente, grupos os mais diversos, mas temos também um núcleo duro, manipulado por pastores que são mercadores, de fato, da fé, né? E com bastante poder, grande capacidade de mobilização. E, portanto, Bolsonaro buscava um acordo com esses setores em torno da celebração de valores conservadores e um casamento entre essa perspectiva popular conservadora pentecostal e as elites financeiras, as elites econômicas associadas ao capital financeiro, que buscavam uma opção qualquer ao PT. Bolsonaro, então, apresentou ao eleitorado esse casamento de Paulo Guedes com os pastores evangélicos, e havia, portanto, aí uma possibilidade de uma coalizão inusitada entre o neoliberalismo selvagem, que defende o darwinismo social, eliminação de direitos, etc., com o conservadorismo, que busca, sobretudo, apoio e, como eu costumo dizer, uma espécie de ancoragem ontológica num mundo que é marcado, sobretudo, pela incerteza. Então, se nós associarmos as incertezas do mundo, a essas da insegurança pública mesmo, do emprego, da renda, do acesso à sobrevivência, aos meios de sobrevivência, com a incerteza que se dá no plano moral, o que é um homem, o que é uma mulher, o que é uma relação familiar, o que é o amor, quais as possibilidades de organização dos afetos, tudo isso está em questão e está sendo reinventado criativamente pelos polos rebeldes, revolucionários e transformadores que puxam o nosso tempo para diante no sentido da emancipação. Isso tudo é assustador, isso tudo vem se somar às outras formas de insegurança e de incerteza que são as mais triviais e não menos importantes. Então, esse apelo, essa busca de ancoragem no plano do ser mesmo se associa ao conservadorismo como forma de paralisar o tempo, de fixar respostas, de padronizar valores e de, dessa maneira, enfrentar a angústia, a ansiedade da incerteza. Isso associado ao projeto neoliberal, à agenda neoliberal que Bolsonaro oferecia como candidato às elites financeiras, permitia um encontro aí significativo. De outro lado, nós temos o antipetismo, que é verdadeiramente patológico. Eu não digo que não haja possibilidade de críticas, até a conveniência de críticas, ou a necessidade até de críticas ao PT, seus governos, mas a crítica que generaliza, que atribui ao PT todos os males do mundo, sem reconhecer as grandes virtudes dos governos do PT, por exemplo, que unilateralmente só identifica problemas e defeitos, e, sobretudo, atribui ao PT o monopólio da corrupção, a invenção da corrupção no Brasil, chega a ser uma pilhéria, né? Chega a ser, enfim,
ridículo. Mesmo assim, isso galvanizou a opinião em função do trabalho midiático que tomava, sobretudo, Lula como alvo, e se criou esse ambiente de repúdio, não só ao PT, mas às esquerdas de uma maneira geral, de um modo, eu diria, próximo ao fanatismo, né? Homogeneizando realidades, negando as contradições, etc. Então, nós temos o antipetismo feroz midiaticamente alimentado, nós temos as elites com seu projeto ultra-neoliberal, os setores conservadores de formação, de extração, sobretudo do evangélico pentecostal. E para lhes dar a você, Samuel, e a todos e a todas que nos acompanham, um dado que eu acho muito revelador, a diferença entre os católicos de votação no segundo turno foi muito pequena. Entre os católicos, o Haddad perdeu por 120 mil votos. Considerando o eleitorado brasileiro, isso é nada, nada. É muito pouco, muito pouco. Entre os evangélicos, o Haddad perdeu por uma diferença de 11 milhões de votos. 11 milhões de votos. Uma diferença muito maior do que a que efetivamente se verificou no final, porque houve compensações. Então, nós estamos falando, de fato, de uma confluência que englobava os militares, englobava aqueles que buscavam alternativas e aqueles também que eram rebeldes num sentido muito curioso, eram antissistema. Antissistema, como se tudo que fosse atinente às nossas atuais instituições fosse necessariamente ruim e como se a política fosse putrefata, degradante, fosse uma prática inexoravelmente corrompida. Então, esse espírito antipolítico contribuiu para o sucesso do Bolsonaro, porque, evidentemente, ele fazia a sua demagogia, mesmo sendo um deputado de péssima qualidade do baixo clero ao longo de 28 anos, ele se apresentava como o oposto disso, como uma novidade, como antissistêmico, como revolucionário. E o elemento-chave que propulsionou a sua candidatura a 20 dias foi a exclusão do Lula, que aconteceu 21 dias no primeiro turno, e logo depois a facada. A facada justificou a ausência de Bolsonaro dos debates, onde ele era fraquíssimo, incapaz de sustentar um argumento. Isso legitimou a sua ausência e o protegeu, e lhe deu destaque na mídia quando ele, de fato, tinha poucas inserções, muito poucas, né? Ainda que nas redes sociais fosse muito forte, em função dos robôs, da máquina que começou a girar a seu favor. E ele, muito rapidamente, uma semana assim como o Haddad corria para... veja, há 21 dias do primeiro turno, o Lula tinha 39% de intenções de voto e o Bolsonaro 21%, há 21 dias. Sim, sim, sim. Com a facada, ele foi a 26%, depois a 28%, o Haddad chegou a 21%, 22% muito rapidamente, e a partir daí a disputa se deu entre os dois. Então, a exclusão de Lula, a facada, a circunstância contingente da facada, criam esse amálgama que permite o inominável, o inaceitável, o imprevisível, o escândalo, a catástrofe maior da nossa história, pelo menos da nossa história recente. Ela pode vir a ser a maior catástrofe da história, dependendo do desdobramento e da resposta que eu, enfim, tenho de te dar. Você diz o que pode acontecer. Esse é o quadro que traz Bolsonaro até Bolsonaro tinha todas as possibilidades, se ele tivesse o mínimo de inteligência, competência e disposição para governar e para agregar, para liderar, como político minimamente decente, ele teria todas as condições de usar, inclusive como grandes lideranças em outros países estão fazendo, o momento da epidemia para propor a unificação do país em torno da luta contra o vírus, a proteção, presente todo o tempo para dar apoio, sustentação, não medindo esforços, deixando de lado essa pauta neoliberal, exorcizando o Paulo Guedes do governo, trazendo uma outra pauta de natureza social, de direitos e de universalidade, e dialogando com a população. Pronto, esse era o momento em que ele sequer teria oposição. E, no entanto, ele se orienta para a geração do caos.
Ele está investindo no caos. Não só nessas manifestações, que são o seu sintoma mais ostensivo, você destacou muito bem, mas ele está apostando no caos como? Sendo aliado da morte do vírus, sem nenhuma responsabilidade, sabendo que no mundo todo nós não conhecemos outra alternativa que não seja o isolamento social, e é, portanto, obrigação do governo de financiar o isolamento com uma renda básica universal imediata, sem burocracia para todos, para todas, para que todos e todas possam se alimentar, estar em casa, nesse momento, sem o risco da própria sobrevivência da fome, etc. Então, você teria a possibilidade de solicitar, os que pudessem em casa, os que não tivessem essa possibilidade, pelo menos esse número, esse contingente seria reduzido. E nós teríamos, então, uma outra possibilidade de lidar com a pandemia. Ao contrário, ele se alia à morte, ele se alia ao vírus, ele se alia à pandemia. Ele hostiliza os governadores na tentativa de terceirizar a responsabilidade, porque ele antevê o caos econômico que virá. E ele quer atribuir aos governadores a paternidade, a maternidade desse caos, caos econômico. E ele, se vier a pandemia, como nós sabemos que infelizmente virá, ele dirá, está vendo? Não serviu para nada do que os governadores fizeram, porque não deu certo. Se der certo e nós retrairmos, reduzirmos, achatarmos a curva de contágio, ele dirá, viu, era uma gripezinha, quer dizer, não era só uma gripezinha, mas não era tão dramático assim. Portanto, ele sempre ganha, ele sempre pode ganhar com esse discurso e transferindo a conta da crise econômica para os governadores. O que ele está fazendo agora? Esgoelando, ele está sufocando, enforcando os governos estaduais, que sem o apoio federal não vão conseguir nem pagar salários. Agora há no Congresso essa proposta, mas ela é muito insuficiente, muito inferior ao que seria necessário. Portanto, vai haver uma barganha ponto a ponto e ele quer que os governadores estejam sob seu controle, vão ter de se humilhar, de se ajoelhar, etc. E ele espera constrangê-los, coagi-los com essa chantagem. Para a população, ele atendeu uma leva com muita dificuldade, mas uma outra, já de 40 milhões, ele não consegue atender por conta de uma série de embaraços que são, obviamente, expedientes de postergação que criam obstáculos. Ora, se as pessoas têm que ficar em casa, ou mesmo que não consigam ficar, estão vendo a morte se aproximar, chegando aos vizinhos, aos parentes, e se elas começam a temer, portanto, por sua saúde, e não têm mais meios de subsistência, eles vão saquear, vão para as ruas. Nós vamos ter explosões aqui e ali, e isso oferece para Bolsonaro a oportunidade que ele está esperando com as provocações sucessivas desde o início do mandato, que é de, em nome do caos, reivindicar concentração de poderes para um estado de sítio ou algo do tipo. Eu não encontro outra explicação, se bem que ele não se paute pela racionalidade, mas eu não encontro outra explicação, porque tudo que ele faz aponta na direção da geração de crise, crise sobre crise, crise na luta contra os outros poderes da República, crise republicana, institucional, e ele vai assim aos trancos e barrancos, e ele vê que se ele não se apressar no autogolpe, a Polícia Federal, a Polícia Civil do Rio de Janeiro, o Supremo começam a investigar Carlos e Eduardo pelas fake news, pelo gabinete do ódio, a montagem dessas manifestações em defesa da ditadura. Ele começa a se sentir fragilizado e apertado. Não sabemos em que pé estão as investigações no Rio de Janeiro. Pelo visto, ele teme muito e tem razões para temê-las. Então, ele certamente percebe que está acuado e, quando ele grita cala a boca, ele manifesta mais a sua insegurança e seu desespero. Agora, um fanático sob o modo desespero é muito perigoso na presidência da República. Então, nós não podemos antecipar o que pode ocorrer. Sobretudo, oscilado aqui. Samuel, você ficou fora.
Infelizmente a gente tá tendo. Hoje eu estou em Pati hoje, estou em Pati do Ofé. E eu queria acrescentar umas coisas, pelo amor de Deus, né? Acrescentar o que você falou chega a ser um absurdo, mas só para poder compartilhar algumas coisas. Claro. Quando o amigo fala com relação à ideia de que ele poderia aproveitar dessa pandemia para trazer o jogo para si, demonstrando a falta de oposição, ou até mesmo tirando da oposição ações, é inacreditável. Por que poderia acontecer isso? Os prefeitos das cidades têm feito, o amigo sabe que a gente faz política municipal, você me conhece, a gente tem, em alguns lugares, percebido o seguinte: os prefeitos estão se aproveitando do isolamento? Não, mas do combate e de que a internet e de que as pessoas, a opinião pública, está tão comovida com a situação, em alguns lugares tão desesperados, que o cara fala o seguinte: olha, aquele que vier se opor a mim, por pior que seja o prefeito, ele acaba sendo acometido de ataques pelas pessoas na internet. Olha, você está se aproveitando, você está sendo eleitoreiro, você está se aproveitando de uma tragédia e tudo mais. Ele poderia fazer a mesma coisa a nível nacional, mas para isso acontecer, ele teria que aglutinar forças em torno de um projeto, né, que desse minimamente sustentabilidade às pessoas. Um exemplo disso é esse excesso absurdo, que é a programação de fila na Caixa Econômica. Muitas pessoas que estão nas filas da Caixa Econômica não são para receber só, né? Elas também estão porque elas não têm informações. Eu dou aqui um exemplo muito claro: a Gláucia, com dificuldades absurdas para receber, não consegue data prévia, está fora do ato todo. O telefone que você fala na caixa não resolve, a pessoa não tem a informação certa. E no final, para o desespero daqueles que estão sem gás, sem luz ou sem condição de se alimentar, ele vai para a fila da caixa, porque a caixa é o local onde de repente ele vai conseguir algum tipo de informação. Outra questão é que a maneira, o amarro burocrático que foi montado é para dar errado, sobretudo para quem não conhece a realidade do país. Tratando aqui, por exemplo, de Partido Operas, as pessoas do campo, aqui do Campo Lindo, aqui da Caetés, pessoas que não têm acesso à internet. Eu estou falando de Partido Operas, mas poderia muito bem estar falando do interior do Pará, poderia estar falando das comunidades ribeirinhas do Amazonas, poderia estar falando do sertão da Paraíba. As pessoas, o Brasil não tem essa habilidade de internet para fazer com que todo mundo tenha conta digital e receba por ela. Então, quando você não pode ter aglomeração, é que você tem. Isso é uma loucura. Outra loucura interessante de analisar, e é engraçado que aqui em Patins tem alguns debates sobre um pretenso golpe ou não. O Kenny, que teve conosco lá no passado, está até aqui na sala com a gente, e ele, toda segunda-feira, ele diz: ó, esse cara tá botando para quebrar, como é que vai ficar isso? Ele dá a sua opinião, ele gera o caos proposital, obviamente. Mas tem uma coisa que a gente às vezes esquece: ele não age da maneira que outras pessoas agiriam, até pela questão racional. A gente analisa os pretensos passos que ele vai dar, o que eles vão dar, porque eu não acredito que isso saia de fato da cabeça de um deputado que durante 28 anos fez 2 projetos e que nunca atuou de fato de maneira alguma lá dentro. Ele não age com racionalidade alguma. Então talvez ele não mantenha, por exemplo, essa atitude dele de hoje não encaixa com a ideia de se fazer esse caos de fato acontecer. Ou demonstra, como muito bem o amigo disse, uma insegurança absurda sobre isso tudo. Eu não sei o que está faltando para a imprensa livre, não atendê-lo mais naquela saída do Palácio da Alvorada. Ele já mandou para lá um humorista fazendo piada, entregando banana. Ele já ofendeu. Ele agora mandou calar a boca. Não há por que fazer aquelas matérias ali na sede do Alvorada. Não há por quê. Né? Até porque é um ataque, e o Ciro tem batido muito nessa tecla faz algum tempo, sobre os próximos passos seria bater na imprensa, tirando o processo de credibilidade que ela tem. Essa mesma imprensa que tinha total credibilidade do próprio Bolsonaro e seus filhos, ao ponto deles compartilharem em suas redes sociais os ataques que o PT recebia. Quer dizer, era mentira. É mentira agora que o Bolsonaro é atacado por eles. Mas não era então verdade. Então não era mentira quando atacava o PT. Isso tem uma data de validade. Até o caos estourar de vez, isso tem que ter uma data de validade. E eu não sei até quando isso vai se aguentar. Porque nós temos 40 milhões de pessoas que não receberam R$ 1 de auxílio emergencial. Professor, nada. Quando eu digo nada, é nada mesmo. E
A impressão que eu tenho, e eu não quero tomar aqui seu tempo, até me perdoe, me alonguei, é que a ideia é fazer com que a opinião pública se jogue contra e faça com que, de fato, esse distanciamento, o isolamento social acabe. Nós chegamos a 49% esse final de semana, ou ontem, de isolamento social em São Paulo, quando a taxa tem que chegar, no mínimo, a 70%. Né? O lockdown no Maranhão está sendo atacado de todas as maneiras possíveis. Né? O governador do Rio parece estar analisando o lockdown em algumas cidades do Rio de Janeiro. Os critérios ninguém sabe quais são. Há uma incerteza absurda. E, em meio a isso, a troca, e aí é um assunto que eu sei que o amigo conhece de cor e salteado, que é a questão da troca da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Podemos aventar ou achar que isso tira do sério o Bolsonaro e que, de fato, ele precisava fazer uma troca do federal para defender os filhos de alguma maneira, que alguma coisa está chegando? E mais, aonde encaixa nesse caos todo o Moro? Nesse processo de jogar no ventilador algumas coisas, sair do governo, onde isso pode piorar a situação que a gente está vivendo? Olha, eu, de fato, sei muito pouco. Eu diria que estou tão perdido e perplexo quanto os que contemplam essa situação, né? Com muito mais perguntas do que respostas. Mas acho que a gente pode... Aliás, deixa eu cumprimentar a minha querida amiga Gilda Midani. Eu vi que a Gilda entrou aqui. Que bom reencontrá-la. Nós podemos juntar algumas peças aí do quebra-cabeça, lembrando... Só um adendo, eu estava dizendo que um amigo é conhecedor da questão da segurança pública, não desse caso em si, do funcionamento da segurança pública, dos aparatos, da necessidade de uma Polícia Federal livre, independente. Foi só isso que eu quis dizer. Uhum. Essa história da independência da Polícia Federal está muito mal colocada no debate público, mas não é o momento para a gente entrar nisso. Polícia nenhuma pode ser autônoma, pode ser independente. O dia que isso acontecer, nós estamos perdidos. Aliás, estamos perdidos porque isso tem acontecido. Eu ia falar isso. Porque isso tem vários significados. Mas, de toda maneira, o que não é possível é que o presidente manipule, maneje, oriente a Polícia Federal, evidentemente. O que parece estar em jogo? Com a saída do Moro, o edifício balançou, né? Muitos imaginavam que a saída do Mandetta já seria um golpe muito duro para o apoio a Bolsonaro. A saída do Mandetta como que levaria uma parte significativa dos apoios. Isso não aconteceu. Então, Bolsonaro se sentiu suficientemente seguro para dar o segundo bote, porque ele percebeu que tinha de se livrar do Moro. O Moro tem pretensões que competem com as dele. O Sim. Moro tinha uma área de autoridade na qual ele não sentia à vontade, e na medida em que as questões criminais vão envolvendo a ele próprio e sua família, ele percebia que, por mais que o Moro fosse pusilânime e aliado, era sempre também alguém que poderia chantageá-lo, no mínimo, por palavras, obras, ou omissões, ou gestos, o que for. Então, era o bom momento para livrar-se do Moro, pagando o preço, que ele sabia que ia pagar, e acho que pagou menos do que se poderia imaginar. E ele deve estar considerando que o desgaste que ele teve foi razoável, né? Ele deve ter pesado bastante isso, e foi muito inferior ao que se poderia imaginar. Mas, de toda maneira, ele ficou evidentemente vulnerável. Qual foi o ato que se segue à vulnerabilização hipertrofiada de Bolsonaro naquele fim de semana, que se segue à saída de Moro? Foi o movimento de Paulo Guedes, que se dirige à Globo, se dirige à Febraban, se dirige ao grande empresariado e diz basicamente o seguinte: olha, a situação é muito séria, mas se vocês querem se livrar de Bolsonaro, vocês vão perder a agenda, porque a agenda neoliberal, essa bandeira que eu empunho, está em risco, está ameaçada pelos generais do Planalto.
que acabam de apresentar um plano contra a equipe econômica, que era um simulacro, uma espécie de evocação de planos tradicionais, estatistas desenvolvimentistas, de Geisel, Dilma, etc. Um esboço de plano, aqui não era um plano, algumas lâminas, algumas projeções muito genéricas, mas que indicavam que o Estado estava disposto a investir em infraestrutura. Com 30 bilhões, era ridículo, em 3 anos, 30 bilhões para infraestrutura, absolutamente ridículo, mas era uma sinalização política de que, olha, agora nós estamos procurando outro rumo. A pauta neoliberal extremada ruiu no mundo todo. Agora, nem que os mais extremados economistas quisessem preservar essa agenda, seriam capazes de fazê-lo, porque não há condições disso. Só no Brasil. Nós lemos, editoriais do Financial Times, o Washington Post, o New York Times, o Economist, os porta-vozes, os arautos da direita econômica liberal, todos reconhecendo que agora o momento é outro. Alguns estadistas europeus já fizeram, já estão dando cavalo de pau. E nós somos o que há de reserva ainda, um estoque velho, fora de data de validade, de um pensamento econômico ortodoxo, monetarista, completamente alucinado, ensandecido, que persiste. Mas, de toda maneira, encanta as elites que veem o seguinte: bom, o que está em jogo agora é... O que é? O que está em jogo? Está em jogo no horizonte renda básica universal, decente, paga a todos, com base em quê? Com base em taxação de grandes fortunas, das grandes heranças, de lucros e dividendos, e um reequilíbrio da política fiscal, de modo a que os pobres paguem pela primeira vez menos e os ricos paguem mais. Com esse desenho, é perfeitamente possível prover a renda universal básica. E aí nós entramos num modelo que torna de novo viável, ou de novo presente, o Pacto Constitucional de 1988, porque esse é o desenho da nossa Constituição, que fala em proteção, direitos universais, etc. A ameaça de Paulo Guedes foi essa. Dentro do Palácio, cresce um discurso que está em linha com a tendência internacional, mas que vai fazer desabar o que vocês estão construindo aqui, comigo à frente, comigo, Paulo Guedes. Então, ou agora vocês aposentam essa disposição de livrarem-se de Bolsonaro, ou nós vamos para troca de agenda, porque com o general Mourão vem esses generais e vem uma pauta de outro tipo, ou vocês duvidam disso? O acordo vai ser outro, as oposições vão, de alguma forma, voltar a algum protagonismo e nós vamos ter um momento completamente distinto. Está com vocês agora essa decisão. E na segunda-feira passada, nós tivemos, não anteontem, não ontem, mas na anterior, logo, aquela que se seguiu à saída do Moro, nós vimos uma regressão completa de expectativas. Os articulistas que ecoam a visão dos editorialistas, aqueles que falam em nome dos jornais e dos grupos de comunicação, já traziam economistas que se referiam à necessidade de evitar assodamentos, de evitar gastos excessivos, de pensar no depois de amanhã pelo viés do ajuste fiscal, hoje, diante do caos, das emergências, da urgência, deixando de lado uma confrontação definitiva com o Bolsonaro. E isso se revela bastante nos editoriais daquele momento e se revela também nas ponderações que deixam de lado o impeachment como uma possibilidade imediata. Rodrigo Maia, que faz o movimento, ele também não vai adiante. E é claro que, além de Paulo Guedes ir ao mercado para negociar a permanência dele e da agenda dele com o Bolsonaro vai às compras, o outro mercado, que é o mercado político, né? Buscando comprar o Centrão, distribuindo cargos importantes do governo federal, sobretudo no Nordeste,
não apenas, sobretudo no Nordeste, e assim cacifando candidaturas municipais que estão ávidas por recursos. E nós sabemos como funciona o fisiologismo político. O cálculo se faz no imediato, no ganho ou na perda imediata, sem nenhum outro horizonte. Por isso também eles não são confiáveis. Por isso também eles podem trair depois de amanhã. Mas, no momento, o Bolsonaro está consolidando uma barreira, tentando chegar a 200 deputados, uma barreira sólida o suficiente para inviabilizar a aprovação de um pedido de impeachment que venha pela Câmara por Rodrigo Maia, ou que venha num dos 30 já solicitados, ou que venha do Supremo com um pedido para a abertura de uma investigação do presidente. O que também exigiria a aprovação de 2/3 da Câmara. Então, ele precisa de 200 deputados, os 170 e poucos deputados, pelo menos com alguma folga, 200, para, dessa maneira, bloquear o processo de derrocada. No entanto, eu, quando escrevi sobre isso, eu disse também, atenção para o que há de incontrolável na autodestruição. Você sabe que é como o dependente químico, que, por ser dependente, não tem autonomia para decidir, por mais que faça cálculos e promessas a si mesmo, acaba sendo... Ele não consegue sustentar. Não consegue sustentar. Então, o Bolsonaro consegue alguma trégua, ou a gente intui que está havendo agora uma certa trégua, mas ele não sustenta a sua capacidade de gerar crise, até porque ele só vive da crise, só vive do embate, só vive da mobilização das suas maltas fascistas. Ele vai de novo para o embate, sai na rua, provoca, participa da tal manifestação fascista. É como se ele não suportasse um caminho qualquer alternativo. Durante algum tempo parecia que ele estava contido no Planalto, acuado, isolado, e ele mostra as garras, diz que é ele que manda, mas ele dá um tiro no pé atrás do outro. Nós temos que lembrar que os atores são, às vezes, racionais, às vezes não, às vezes erram, e o Bolsonaro erra frequentemente, mesmo do ponto de vista das suas estratégias translocadas, destrutivas, golpistas. E a maneira como ele está lidando com os outros poderes, chantageando, ameaçando com o exército, etc., acaba sendo muito problemática, porque quem diz que tem o exército ao seu lado é porque não tem, é porque está fraco, inseguro. Você não diz isso. É que o amigo chama do chicken game, né? Do chicken game. Ele está chamando para... O chicken game é o jogo da galinha, aquele que alguns loucos americanos fazem, que um carro corre na direção do outro em alta velocidade, os dois correndo um na direção do outro, para ver se alguém se mostra menos valente e salvando o outro. Se ambos forem igualmente valentes, ambos estão mortos. Mas o chicken game, então, é aquele que você joga todas as fichas, mais do que você tem, mais do que você pode, apostando no acuamento do inimigo. E, nesse caso, o Bolsonaro radicaliza, mas de uma maneira que deixa patente que ele está mais fragilizado e mais acuado, e sem esse apoio em bloco que ele sugere ter. Entretanto, porque tudo é bastante complexo, há múltiplas dimensões, lembremos-nos das milícias, não só das milícias do Rio de Janeiro, mas de grupos policiais que nem estão atuando como milícias, mas que podem ser mobilizados em defesa do bolsonarismo. Nós não sabemos como as bases das Forças Armadas, sobretudo do Exército, reagiriam a uma convocação do Bolsonaro. E há essa militância armada, não à toa ele suspendeu a portaria do Exército que exigia rastreamento, que criava o rastreamento de armas e munições. Ele cancela isso. E Carlos Bolsonaro publica um videozinho, não sei se nossos amigos que estão nos acompanhando viram, se você viu, Samuel, é um vídeo assustador em que vários homens com armas gritam Bolsonaro e atiram, supostamente um alvo, etc., numa demonstração de quê? De força,
numa ameaça, que é intimidação, que é também uma demonstração tremenda de impotência e de insegurança. Parece que esse pessoal da ultradireita fascista transita numa dimensão alucinatória, meio patológica e perversa, em que as fantasias de uma sexualidade não trabalhada acabam frustrando e se deixando antever com muita clareza nesses gestos bizarros, né? Mas, enfim, é uma fantasmagoria que nos assusta, porque nós sabemos que preço nós pagaríamos se ele sequer ousasse uma movimentação golpista. Eu acho que é imprevisível o que vai acontecer. Hoje eu tenderia a apostar que ele não consegue. Mas, por outro lado, acho também muito difícil que ele mantenha o mandato até o final nessa carreira. Lembremos-nos da Amazônia, da destruição Sim. das sociedades indígenas. Isso que me faz sofrer mais, não só a destruição ambiental, a destruição dessas sociedades no que elas têm de irreparável, irrecuperável. Que há perdas que a gente pode reverter e recuperar mais adiante. Mas a destruição de sociedades indígenas, de suas culturas, isso é absolutamente irreparável. A destruição tal como está se dando com as invasões de garimpeiros. E isso diante de nós todos. As pessoas dizem, as instituições estão funcionando. Aqui e ali elas dão um tiro de festim para dizer o Bolsonaro não passará, mas, ao mesmo tempo, as nossas instituições estão contemplando a dizimação de populações, genocídio que está em curso. Os dois superintendentes do IBAMA que ousaram reprimir a invasão foram demitidos. O Ricardo Salles se aproveita da pandemia para oferecer mais anistia para desmatadores, né? Então, é um nível de disfarçatez, né, que não tem paralelo. Então, é muito triste e perigosa a situação. Eu acho que os atores mais responsáveis começam a se mover no sentido de buscar uma alternativa para que possa haver uma remoção legal desse sujeito monstruoso e para que se negocie um pacto de transição até 22, um pacto de transição que não gere a fome e o desespero embaixo, que viabilize a democracia na sua pluralidade e que instaure um outro tipo de atmosfera para que possa haver a construção de alguma saída. A direita tem alternativas, ela pode sempre lançar Moro e Mandetta ou Mandetta e Moro. Tem até o lema, já que eu já antecipo. A justiça é a saúde da nação. Esse aí, vem os dois, Moro e Mandetta. A direita tem alternativas. Sim, são várias até. São várias até. Apesar de que ela está se afirmando como um polo antagônico ao Bolsonaro e pela direita. A direita hoje é que faz oposição ao Bolsonaro. Não quero dizer o trabalho maravilhoso que está sendo feito por parlamentares no Congresso Nacional, parlamentares de esquerda, de oposição, estão fazendo um trabalho maravilhoso, com um dispêndio enorme de energia, com muita generosidade, e tem conseguido frear aberrações, senão as coisas seriam muito piores. Mas o fato é que o protagonismo da oposição está com a direita, né? A direita tem uma questão importante, que ela não pode fragmentar muito no próximo processo. Ela não pode cometer esse erro novamente. Ela não pode sair atirando para tudo que é canto. Ela precisa fechar um pacto de transição, mas que dê viabilidade a uma alternativa dela. Assim como a esquerda precisa entender de uma conta básica que ela não tem sozinha, mesmo que se una toda, não tem sozinha votos suficientes para vencer de cara e precisa criar alternativa através da escolha de nomes, relocação de partido e posicionamento na chapa para poder buscar esses votos nulos, né, para poder se sobrepor ao anti alguma coisa, sobrepor à anti-esquerda. Ela precisa não é só apresentar um projeto de governo,
Isso a esquerda sabe apresentar, e não há, como muito meu amigo lembrou, apesar de todas as críticas que podem ser feitas, você não pode jogar por terra os avanços que nós tivemos e que ainda alguns permanecem até hoje a duras penas. Mas ela precisa entender o jogo, a maneira, olhar macro para esse processo eleitoral e entender que esse processo é eleitoral. Ele não é um processo lacrativo. Não estou dizendo aqui que as manifestações não têm que acontecer, muito pelo contrário, tem. Mas tem que se entender de que a maneira o jogo vai ser feito, como a esquerda, o Rafael está lembrando muito bem, lidar com o capital financeiro e entender que você precisa realocar os partidos, colocar as cabeças de chapa e vice no lugar certo. Infelizmente, a gente pode ficar aqui debatendo antipetismo a noite toda, não tenho nenhuma dúvida de que a gente vai concordar em 98% disso. Mas precisa entender que ele ainda vai ter uma influência eleitoral muito grande em 2020 e em 2022. E entender que a gente vai precisar ter um capital político de busca de voto além do plano do espectro da esquerda. Vai precisar buscar. Agora, uma pergunta que eu ia lhe fazer, e eu estou olhando aqui o cronômetro, porque o Instagram trabalha essa coisa da 1 hora e a gente vai terminar antes, eu prometi, é verdade. Ele está buscando uma blindagem dos 200 votos na Câmara para barrar o impeachment. Mas ele não é o suficiente para aprovar as reformas. Isso poderia inviabilizar também uma agenda, se mantém politicamente, mas inviabiliza a agenda neoliberal de alguma maneira. O mercado não pode, não podemos dizer que o mercado ainda não achou o substituto dentro dos parâmetros que necessário, por isso ele permanece no poder. Mas, Samuel, veja só, quem precisa agora voltou. Acho que voltou. Não. Vamos ver se... Voltou. Então, eu parei quando eu vi que ficou congelado aí. Eu dizia, nós é que precisamos dos 2/3 e, portanto, Bolsonaro não precisa de mais do que 200. Porque o que ele quer é impedir que nós façamos mudanças constitucionais. Ele não precisa mais, ele já tem teto de gastos. Quem precisa revogar teto de gastos somos nós. Para o impeachment, nós precisamos de 2/3, não ele. Para a possibilidade de fazer as políticas neoliberais todas, que ele tem faca e o queijo na mão, ele não precisa mais. Ao contrário, se nós quisermos fazer reformas, por exemplo, na política fiscal, quisermos atingir o capital financeiro, começar a drenar um pouco no sentido mais democrático, nós é que vamos precisar das reformas num sentido progressista, nós é que vamos precisar dos 2/3. Então, ele está tranquilo, ele não precisa disso. Isso por um lado. Agora, há uma outra questão fundamental da qual nós não tratamos ainda, que é a questão geopolítica. E também alguns interlocutores nossos, amigas e amigos que estão aqui, também perguntam o que a esquerda deveria fazer, poderia fazer. Então, pensando rapidamente nesses dois polos, a questão geopolítica é fundamental. O resultado da eleição americana é importante para nós, é um sinalizador importante. A China se tornou um player ainda mais, um ator internacional, global, mais importante, além da Rota da Seda, agora se aproveita também no sentido de oferecer recursos, insumos, quase prefigurando um futuro plano Marshall à americana, como os Estados Unidos fizeram depois da Segunda Guerra Mundial. Os chineses têm bala na agulha para isso e podem sempre recuar para o mercado interno, que eles têm o que não falta é gente para comprar. E o nível de controle que eles exercem é extraordinário, né? O controle autoritário. Os Estados Unidos estão numa posição bastante delicada, difícil, interna e externamente. A situação mundial econômica é tenebrosa nos próximos momentos e nós, portanto, somos também caudatários de circunstâncias geopolíticas. Se Trump perde, Bolsonaro pode ficar pendurado na brocha. Dependendo de para onde vai a Europa começa a fazer sinais no sentido de uma social-democracia 2.0 ou 3.0. O neoliberalismo vai sendo sepultado mundo afora. Começa a ver, você sabe como nós somos influenciáveis aqui,
a nossa mídia, esses economistas que são assessores e consultores e que acabam apenas ecoando os discursos hegemônicos metropolitanos das metrópoles. Nós estamos aqui na periferia do capitalismo. Então, esse jogo geopolítico é muito importante também para nós nessas antecipações. E a questão das esquerdas, o que fazer nesse momento, eu acho que o que me ocorre, me parece alguma coisa que tem ocorrido a muita gente, uma espécie de bom senso mais elementar, mais simples. É o seguinte: dá para fingir que não está acontecendo nada? Dá para continuar com carreiras apostando, os políticos apostando em suas carreiras, os partidos apostando apenas em sua sobrevivência e reprodução, nos seus próprios interesses? Dá para continuar com as querelas, com o narcisismo das pequenas diferenças, com as disputas para ocupar lugares para 22? Pelo amor de Deus, nós estamos na beira do precipício, na beira do abismo. A única atitude que eu imagino responsável por parte das principais lideranças da oposição e das esquerdas seria dizer o seguinte: olha, a partir de agora nós vamos trabalhar com um plano unificado, vamos encontrar o que é consensual entre nós. Depois nós brigamos lá na frente. O que é consensual? Nós vamos nos unir em torno desse plano e em cada cidade nós vamos estar juntos a uma candidatura capaz de representar esse plano unificado contra o fascismo e de apoio a todos aqueles mais vulneráveis que estão sofrendo a crise econômica e essa rádzia do neoliberalismo durante esses anos. Então, nós vamos estar juntos em torno dos projetos que tiverem essa sensibilidade, esse compromisso popular e antifascista. E nós vamos estar unidos em cada cidade, vendo quem é que pode representar isso com alguma chance efetiva de vitória. E o resto é o resto. Os planos individuais estão arquivados, vão para o armário, para a gaveta, esperando outra oportunidade. E os partidos que assim não vão conseguir vingar em 22, não vão fazer cláusula de barreira. Lamento. Não vai ter partido nenhum se nós formos para o buraco, para o golpe, para a ditadura. Não vai ter futuro nenhum, não vai ter país nenhum. Depois se reconstrói, depois se pensa, se recomeça. Mas agora, todo o sacrifício e todas as trajetórias, todo mundo que tinha preparado suas campanhas muito bonitas, etc., etc., cessa tudo que a antiga musa canta. Uma nova força, uma nova necessidade se levanta, como diria o Camões. Agora é hora de unidade em torno da democracia contra o fascismo e pela salvação dos vulneráveis que vão a essa verdadeira selvageria. É uma unidade em torno da sobrevivência. É uma unidade em torno da sua própria existência. Não enquanto projeto de poder, mas enquanto da existência do processo democrático. Exato. E da existência de um país como um todo. Exato. E eu acho que a pauta mais interessante que pode depois vir a significar uma aglutinação construtiva e a abertura de novos diálogos com a grande massa da população é a renda básica universal. Exato. E essa é a conversa fundamental para a gente falar de saúde e de educação ao mesmo tempo. É claro que há tantas outras questões. Eu adoraria trazer a questão das drogas, da legalização das drogas, da mudança das polícias, mas como fazê-lo agora, nesse contexto, né? Então... amarrar, até porque eles estão ditando a narrativa do processo todo, né? E a gente é obrigado, de uma certa maneira, até político-eleitoralmente, você não pode... É interessantíssimo. Luiz, eu queria, antes de mais nada, é uma pena que está terminando. Eu queria, como o Instagram acaba com 1 hora, e não é justo isso contigo, eu queria, antes de mais nada, te agradecer. Queria aqui citar algumas pessoas que estão entrando, como eu sempre faço. O Wallace Brum mandou um abração para você. Paloma Moura, Rafael Araújo. Ele está dizendo um grande abraço, meu amigo Samuel Marques e meu amigo professor Luiz Eduardo, pedindo de vocês. O Rafael Fortunato está com a gente desde o início. Não necessitamos de um... Ele faz uma pergunta, não necessitamos de um novo pacto social, mas até onde confiar? E algumas questões, para não dizer que eu não falei, senão o Cadu vai brigar comigo depois.
E a gente faz parte de uma esquerda monárquica, porque a gente toma café em Petrópolis, diz que a gente é da monarquia. Nunca vi essa esquerda monárquica na vida. É muita cachaça, aí vira esquerda monárquica. Fez vários comentários aqui, falando sobre a questão econômica. Ele gosta muito, inclusive, tem ele acompanhado. O Felipe Bastos, professor de história, está fazendo umas lives comigo, analisando o momento político. Baita professor de história do Estado, inclusive, Luiz. Ele pergunta sobre a questão do PT, só para te analisar lá na frente, depois, um dia, de marcar, como fazer o PT trabalhar pela esquerda sem ter o protagonismo, sem levar o antipetismo. São N debates, que não tenha dúvida, a gente tem, e tem que se pensar como agentes políticos, como pessoas que precisam de uma alternativa de sobrevivência. Nós pagamos muito caro por isso tudo. Eu costumo dizer aqui nos municípios, que é o município em primeiro lugar, primeiramente, redundantemente falando isso, desculpa, mas é o primeiro lugar que se sofre, o posto de saúde que não funciona, é o ônibus que não passa certo, é a fila da Caixa Econômica Federal quando o cara está chovendo, a escola que está fechada e manda as crianças para 25 quilômetros mais para frente, é o município primeiramente que sofre tudo isso. Mas a gente só consegue dar alguns avanços quando a gente consegue ter disposição para sentar e conversar e debater, e a gente tem feito desse canal um canal de diálogo. Eu queria muito lhe agradecer mais uma vez. Agradecer a você e a Miriam, a pessoa que vocês pessoalmente, aqui eu externo mais uma vez, minha questão pessoal eu aprendi a respeitar vocês de uma maneira inacreditável para alguns, incrível para outros, mas porque foi na pele, na correria, na vida política, atrás das trincheiras. Você foi um cara que sempre foi muito reto, muito correto. Eu e minha família temos uma admiração muito grande por vocês, tá? Eu queria deixar aqui no ar um próximo convite, lá na frente, a gente bater mais um papo, e fique à vontade aí para... Eu vou avisar o pessoal que vai ficar no history, tá? E vou tentar ver se consigo baixar e botar no IPTV, mas eu não prometo. Tá. Não, foi um prazer estar com você, Samuel. Muito obrigado. Você é sempre muito generoso. Abraço grande para você, Glaucia, para todo mundo, para as amigas e para os amigos que estão aqui nos acompanhando. E tomara que as melhores previsões se confirmem, não as piores, né? E que a gente possa se encontrar em um momento diferente desse para poder cantar o nosso hino, o bêbado e a equilibrista do Almir, que nos deixou ontem, com aquele mesmo sentido de ânimo, esperança que a gente cantou no final da ditadura, quando nós éramos ainda tão cheios de esperança no que o Brasil prometia ser. Então, tomara que isso se recoloque para nós. Um abraço grande para todo mundo. Eu, mais uma vez, agradeço mais uma vez pela lembrança da Aldir Blanc. Enquanto a Secretaria Nacional de Cultura esquece do que está acontecendo, não dá um pio a absolutamente nada, a gente não deixou. Eu adorei sua homenagem a ele hoje, na sua postagem mais cedo. Fiz questão de curtir. Luiz, um grande abraço. Mesmo distante. Tchau. Valeu, tchau, tchau. Galera, que bate-papo espetacular. Luiz Eduardo Soares é espetacular. Foi uma aula, tivemos a oportunidade de estar do lado de uma pessoa com conhecimentos incríveis e conversou com a gente muito próximo sobre a nossa realidade, sobre o que a gente está vivendo de fato, apresentando algumas visões, como as coisas podem vir a acontecer e de que maneira a gente pretende passar por isso e podemos passar. Uma coisa muito clara, precisamos nos unir para poder vencer e vencer de fato isso do que está nos massacrando o tempo todo. Um abração aí para a Fafá, abração para o André, para o Felipe, Cadu. Gente, um abraço a vocês. Nós vamos nos ver hoje é terça, na quinta-feira, eu vou estar com o Matheus Biso aqui também, na live, às 19 horas, a partir da manhã eu vou fazer a divulgação. E na semana que vem a gente vai ter mais novidades aí, tá bom? Gente, um abraço a vocês e a gente se vê mais logo falando. E na segunda-feira a live vai ser no Facebook, tá bom? Ó, a Ayla aí, uma aluna minha. Beijão pra vocês, gente. Fica com Deus.